Paz e bênção para você e sua família nesta santa, linda e abençoada terça-feira para todos nós. Hoje, dia 21 de maio, aniversário do meu filho Miguel. Miguelzinho, um grande beijo, filho, parabéns. Receba nossas orações de todos aqui da família Lexo Divina que reza por você. Miguel está fazendo 11 anos de idade, um menino de Deus. Que alegria o coração do pai poder dizer para você parabéns, viu, filhão? Grande abraço, você é especial demais, você é uma bênção. Hoje nossas orações por você e por todos os aniversariantes espalhados pelo mundo, vocês que acompanham a gente aqui que está fazendo aniversário, um grande beijo e parabéns para você também. Que seu dia seja lindo. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse. E ensinava os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras, e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Mas já estavam em casa. Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou no meio deles, abraçou-o e disse-lhes: todo o que receber um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma das coisas muito importantes do ministério de Jesus, da sua vida pública, era ensinar. O tempo todo você vai ver esta ação de Jesus. No capítulo 13 de São Lucas, versículo 10, na cura da mulher encurvada, ele está ensinando na sinagoga. No capítulo 9 de São Mateus, versículo 35, ele está ensinando e pregando na sinagoga. Depois ele prega para a multidão, ele até fala está batida como ovelha sem pastor. Então Jesus o tempo todo está ensinando. E ele se dedicava a isso. Há momentos em que ele nem queria que soubesse que estava ali, para ele ensinar seus discípulos, porque ele sabia da importância que era. E por isso eu sempre gosto, diante desses textos, de meditar. Tudo que Jesus nos ensina, através da igreja, doutrina, o magistério, tudo que existe sobre fé, eu tenho aprendido, eu tenho buscado ler, eu tenho buscado aprender. Esses dias algum amigo meu falou assim, né? Eu vou fazer tal curso numa outra denominação, numa igreja protestante. Eu falei, você já leu Santo Tomás de Aquino? Você já leu Santo Cura d'Ars? Você já leu a História de Francisco? Você já leu os concílios da igreja? Os documentos da igreja? Não, nunca li. Então, às vezes, a gente vai buscar cursos, né, em outros lugares, sendo que a gente não conhece nem da nossa igreja. É algo para meditar, sim. Algo para meditar. Porque eu comecei a caminhar na fé católica com 14 anos de idade. Minha mãe me levou para os grupos de orações. Desde lá, queira você acreditar, desde lá eu tenho buscado conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, conhecer os documentos da igreja, os concílios, conhecer a riqueza que a igreja tem. É muito riqueza. Então eu sempre lembro do ensinamento do Padre Hércules. Ele falava assim, ó, pensa que a igreja é um grande oceano, um mar de riqueza, mas a riqueza não está na superfície. É bonito a superfície? É. É refrescante? É. É gostoso estar na superfície? Claro. Mas a riqueza está lá no fundo. Você tem que mergulhar. Mergulha que você vai achar as joias, as riquezas da igreja, né? Então, na época, nós começamos a estudar as homilias dos santos padres, dos primeiros padres da igreja, né? Então, que bonito, quanta riqueza, quanta coisa linda. São Gregório de Nissa, né? Então, eu fico imaginando quanta coisa bonita, quanta coisa linda que a igreja tem, quanta riqueza. E às vezes a gente vai buscar fora. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante os ensinamentos de Jesus para a nossa vida.
muitas vezes o que o profeta Oséias profetizou acaba acontecendo. O povo se perde por falta de conhecimento. Muitas vezes, não, todas as vezes, sempre é isso, né? O povo se perde por falta de conhecimento. Então, se eu posso conhecer o que Jesus ensinou, isso vai fazer toda a diferença. Por que eu estou falando isso? Porque o texto vai falar que eles estavam no caminho ouvindo Jesus, tinha vergonha de perguntar, e aí no caminho, voltando para Cafarnaum, eles discutiam quem vai ser o maior. Olha aí. Então, é uma discussão. Eles estão discutindo quem vai ser o primeiro, quem vai ser o maior, quem vai ser o líder, quem vai ser aquilo. E Jesus percebe, ele conhece todas as coisas, o Deus onisciente. Aí ele pergunta, o que vocês estavam conversando? Ah, nada não. Como fugir do teu olhar, né? Como fugir do teu amor? Como fugir da tua presença, né? Então, nesse momento, Jesus diz para eles assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Vem aqui a criança. Trouxe uma criança e falou, quem recebe esta criança, a mim recebe. E quem me recebe, nem é só a mim que recebe, mas o Pai que me enviou. Para dizer o quê? É isso aqui, ó. A criança quer o quê? A criança quer os primeiros lugares. A criança quer o colo do pai e da mãe. A criança quer ser importante, a criança quer ser amada, a criança quer fazer, quer brincar, quer realizar a sua vida de criança. Ela não tem esse interesse, não tem essa malícia. Jesus está falando da pureza. Jesus está falando da humildade, da pequenez. Para a gente não querer buscar as grandezas desta terra, né? Jesus está ensinando eles. E como a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender com humildade, a gente precisa aprender com amor, a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a liderar, a gente precisa aprender a ser liderado, a gente precisa aprender a ser humilde, a gente precisa aprender a ser generoso, a ser grato, hein? Quanto a gente deve aprender. Que no dia de hoje, nessa Lexio Divina, você possa pensar o que eu estou precisando aprender. Acho que eu estou precisando ouvir mais. Tem gente que tem uma dificuldade de ouvir, gente de Deus, não consegue ouvir. Aí a pessoa começa a falar com o marido, mas não ouve ele. Começa a falar com a esposa, mas não ouve ela. Que dificuldade é essa? Hein, minha querida? Ou esposa, ou filha, ou filho, ou esposo, ou marido, ou funcionário, colaborador, ou patrão. Tem que aprender a ouvir mais. Ouve, aprenda, vai mudar a sua vida. Porque no caminho a gente vai se perdendo. Viu os discípulos? Olha que risco, podiam se perder. Mas Jesus ensinou para eles que você não deve ser o maior. Olha só o que ele diz. Olha o ensinamento de Jesus. Mas eles se calaram, porque pelo caminho havia discutido qual deveria ser o maior. Sentando-se, sentou-se. Olha que bonito, Jesus se senta. Jesus se senta, chama os 12 e fala: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Viu? Ele ensina. Jesus nos ensina a amar, a perdoar. Então hoje, o que você deve perguntar para Jesus? O que você deve falar para ele? Senhor, ensina-me a amar. Ensina-me a ter mais determinação, ensina-me a ter mais vontade, ensina-me a rezar. Lembra que os discípulos falaram, ensina-nos a rezar, Senhor. E o Senhor ensinou o Pai Nosso. Então, o que você precisa que o Senhor te ensine hoje? A ter paciência. Ensina-me, Senhor, a suportar. Ensina-me a cuidar. Ensina-me, Senhor, a ser jovem. Ensina-me a ser santo. Ensina-me a ser um homem de Deus. Você que é homem, peça isso ao Senhor. Ensina-me a lidar com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, meu pai, minha mãe, com todo mundo. Ensina-me a lidar com as minhas finanças. Às vezes a gente não sabe. Então, nesse momento, peça a Deus que te ajude, que te ensine. Senhor nosso Deus, diante desse ensinamento que o Senhor nos dá hoje nesse texto, se quisermos servir a Deus, é preciso ser o último e não o primeiro, é preciso ser o menor de todos e não o maior, ser como uma criança. Dai-nos a graça, Senhor, hoje, de aprendermos contigo aquilo que mais a gente precisa aprender. Às vezes nós aprendemos numa provação, às vezes até numa enfermidade. Nós aprendemos a esperar, a crer, a não desistir. Ensina-nos, Senhor, hoje. Ensina-nos a amar. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a não desistir, a continuar, a crer que o Senhor está no controle de tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha, a nossa oração nos leva a uma ação. E nossa ação do dia hoje é isso aqui, ó. Com humildade, pedirei ao Senhor que me ensine sempre. Humildade, me ensina, Senhor. Me ensina, tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Que Ele te conserve no amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
até amanhã. E falando em amanhã, dia 22, amanhã na festa de Santa Rita, em Garapava, eu estarei juntamente com a Louvor e Glória e Tiago Brado num grande show. Vai ter procissão, vai ter missa, vamos cantar na missa também. O povo de Garapava chega na hora que vai ser bênção sobre bênção, vai ter procissão, vai ter missa, vai ter bênção, consagração, vai ter show com o Tiago Brado, com o Rodrigo Ferreira, a Missão Louvor e Glória, e a gente se encontra aí em Garapava, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Meu deserto florirá, o meu deserto florirá.